Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para o Muniz, boa noite para todos e minha solidariedade aí para os conterrâneos paulistanos que estão passando perrengue nessa sexta-feira. Boa noite, Vera. É isso, perrengue total. Vera, vamos falar sobre Donald Trump, foi o assunto da semana. Já deu para ver que ele chegou com pressa de implementar a sua agenda. Os Estados Unidos e o mundo estavam preparados para essa largada? Olha, acho que todo mundo sabia com que disposição ele chegava, sabia qual era a agenda, mas ninguém imaginava que ele fosse abrir tantas frentes de confronto tão rapidamente e usando aí de decretos, de outras ordens emitidas diretamente pela Casa Branca, acelerando a questão da imigração bastante, a ponto de já nos primeiros dias fechar as fronteiras, determinar uma situação de emergência na fronteira sul ali com o México, começar já a dar poder aos funcionários de várias repartições para deportarem pessoas, inclusive pessoas que já estavam nos Estados Unidos, não só quem está tentando entrar agora. Então ele chegou com uma velocidade que eu acho que ninguém esperava, e usando de expedientes que tentam prescindir do escrutínio do Congresso. Então, eu acho que para isso também ninguém se preparou. Me lembrou um pouco a largada do governo Bolsonaro. Logo ali em 2019, ele começou a usar de decretos numa velocidade que até então era maior do que o Temer ou a Dilma, os governos anteriores tinham usado, até que chegou um ponto que a Câmara e o Senado começaram a derrubar alguns desses decretos por meio de decretos legislativos para colocar um freio, para mostrar que tinha ali uma divisão entre poderes que não poderia ser suprimida por livre deliberação do presidente da República. Então, eu acredito que, passado esse primeiro momento, essa primeira semana em que ele chegou atacando em várias frentes, a gente vai ver uma reação das instituições norte-americanas, no sentido de conter um pouco esse ímpeto, de dificultar que essas ações do Trump sejam implementadas na sua integralidade, inclusive em relação a essa política de deportar imigrantes, principalmente em relação a isso. Eu diria que isso é o momento que é o que mais no momento faz com que tanto a Justiça quanto o Congresso se mobilizem para tentar dar um freio. A Justiça determinou no dia de ontem a suspensão de uma dessas ordens, de um desses decretos que suspendia pura e simplesmente a ideia de você ter uma cidadania para os nascidos em solo americano que fossem filhos de imigrantes ilegais. E aí é uma ordem provisória da Justiça, é o equivalente à nossa liminar, mas já mostra o judiciário dizendo, calma, não é bem assim, as medidas têm que ser analisadas e essa tem flagrantes indícios de inconstitucionalidade. Então, é isso, fazer valer a Constituição, fazer valer a separação dos poderes, fazer valer as demais instituições e estabelecer um sistema de freios e contrapesos. Mas, na verdade, o que a gente observou foi o Partido Democrata muito desmobilizado, muito ali, eu acho que desanimado com a derrota que sofreu, com o fato de que agora é minoritário nas duas casas do Congresso. Então, demoraram um pouco para acordar. Opa, já começou o governo Trump, a gente já precisa agir e vai ter que ser rápido porque ele parece estar com pressa. Então, acho que de agora em diante vai começar uma reação maior. Por parte do mundo também, essa estupefação, eu acho que foi a primeira reação. A Europa, aqui no continente latino-americano,
nos órgãos multilaterais que ele também está dando de ombros e ameaçando largar. Então, todo mundo demorando um pouquinho para digerir essas primeiras medidas, esses primeiros anúncios do Trump, mas eu acho que com uma semana já foi suficiente para entender que nada será como antes, como diria a música do Milton Nascimento, gravada pela Elis Regina. É isso, Vera. Um pouco do que se disse aí, pelo menos do ponto de vista de aquela questão toda tarifária e tal, é que por enquanto o Brasil está meio que passando ao largo, né? Não está ali num foco principal do governo Trump, então talvez isso não traga uma preocupação tão imediata, mas a gente sabe que todo esse estilo rolo compressor que o Trump está adotando em vários aspectos, isso pode trazer consequências para o Brasil. Você diria que o governo Lula já se deu conta de como que esse estilo rolo compressor pode trazer consequências para o Brasil, até para que a gente possa tentar se antever, estar preparado, né? Exato. Você falando agora, Muniz, me remeteu a uma memória que talvez os ouvintes e quem nos assista também tenha, de um personagem clássico aí do humor brasileiro, que era um personagem da escolinha do professor Raimundo, que chamava Joselino Barbacena, era interpretado pelo Antônio Carlos. E ele ficava escondido, assim, na aula do professor Raimundo, para não ter que responder a nenhuma questão. Ele falava, ai, meu Jesus Cristinho, ele já me descobriu aqui de novo. Não vai dar para o Brasil querer ser o Joselino Barbacena global. Em algum momento vai sobrar para a gente. É só uma questão de tempo, lembrando que só tem uma semana. Mesmo essa reação do dólar, o dólar cai porque o Donald Trump ainda não determinou nenhuma tarifa. Isso mostra o quanto que esses processos são um pouco irracionais, porque é óbvio que em algum momento a conta vai chegar por aqui. Quanto mais não seja, porque existe uma clara disposição do Trump de delimitar quem são os seus aliados e quem não são os seus aliados no resto do mundo. E aqui no continente tem um aliado muito claro, que é o Javier Milei, e alguém que está do outro lado, que esteve próximo do Biden, que é antípoda do Jair Bolsonaro, com quem o Trump tem alguma proximidade. Então, nessa ideia de maniqueísmo, de você polarizar toda e qualquer disputa e de transformar tudo em briga ideológica, que é uma coisa que o Trump também vai puxar, e para isso o Brasil precisa estar preparado para responder a uma guerra ideológica e cultural que vai ser pesada também. Interessa rivalizar com o Brasil, interessa colocar o Brasil como estando do outro lado. E o Brasil tem que estar preparado para isso, porque os Estados Unidos são um mercado muito importante para os produtos brasileiros, e a gente não pode prescindir de ter uma boa relação comercial com os Estados Unidos em outros muitos campos. Isso, tem muitos brasileiros morando nos Estados Unidos, investimentos que vêm de lá e que vão para lá. Então, a gente tem de estruturar a relação possível com os Estados Unidos sob Donald Trump, e o Lula precisa, sob qualquer aspecto que se olhe, e era bom que ele entendesse isso, que o entorno dele entendesse e que o Itamaraty fizesse uma gestão nesse sentido, evitar cair em pilha do Donald Trump, porque essas pilhas vão acontecer, elas vão vir do Trump, vão vir do Elon Musk, vão vir de uma série de figuras com um viés ideológico muito forte que ele colocou no governo, no sentido de fustigar o Lula, fustigar o Brasil, fustigar o Supremo Tribunal Federal. E se o Lula e o Supremo caírem na pilha de ficar respondendo, de ficar com picuinha, isso não vai ter ganho nenhum para o Brasil, não ajuda em nada, nem no fronte interno, a gente vai mostrar que a gente está ali e que não se rende ao império, isso é bobagem, balela, não rende nada, rende menos ainda para fora. Então, precisa ter uma resposta madura, organizada, institucional, profissional da nossa diplomacia para evitar que a gente sofra consequências de uma instabilidade geral que o Donald Trump quer perpetrar no mundo. Então, eu não vejo ainda essa resposta, com todos esses adjetivos que eu citei, sendo construída. Tem um clima de perplexidade, ou um clima de, a gente vai ver, a gente falou brevemente ainda sobre isso, nossa ideia é ficar meio apartado, desconstruir boas relações, umas respostas genéricas. O Lula ontem, por exemplo, conversou com a presidente do México, fizeram uma nota
nesse sentido, muito correta, diplomaticamente, dizendo, olha, a gente quer construir a melhor relação possível no continente, queremos ter a melhor relação possível com os Estados Unidos, vamos tentar fortalecer, e aí a parte puramente ingênua, porque nenhuma instituição multilateral tende a ser fortalecida sob Donald Trump, pelo contrário, mas falaram em fortalecer as entidades aqui do continente, etc., para mostrar, olha, a gente está aqui, a gente está unido e não vai ser fácil passar um rolo compressor por aqui. Mas a verdade é que ainda não se tem a dimensão correta do que ele pode causar de danos para o Panamá, para o México mais fortemente do que para o Brasil, mas para a gente também em alguma medida sim. Você desbloqueou essa memória do Juscelino Barbacena. Já me descobriram, eu aqui outra vez. É isso aí, ele ficava escondidinho lá pensando, nossa, ele não vai me chamar, parece que a gente está nessa. Passou a semana inteira. O Brasil ainda não foi atingido. Gente, tem uma semana, né? Calma. E tem notícia nova todo dia, né? O Trump vai inventando cada coisa todo dia. Em algum momento, esse professor Raimundo vai chamar a gente, não tem como, entendeu? E o Trump, cada dia uma notícia diferente, né? Ele tinha dito que ia taxar a China e tal. Hoje já mandou um veja bem. Não, a gente quer ter relações comerciais com a China, vai saber o que ele vai fazer, né? Previsível. Porque parece que ele está adotando essa estratégia também de ameaçar com o pior para tentar que todo mundo dê uma capitulada e aceite o menos pior. O mundo também não pode cair nessa esparrela toda hora, né? A China parece ter entrado um pouco nessa e aceitou aí mudanças na relação comercial entre os dois países. Eu acho que tudo isso é um primeiro momento, todo mundo sentindo o terreno um pouco, entendendo onde ele quer chegar, se muita bravata, se é verdade que ele vai levar a cabo algumas dessas ameaças. Tipo, ele vai entrar numa guerra com o Panamá para anexar o canal, ele vai entrar numa guerra para anexar a Groenlândia, ninguém sabe até onde direito ele está disposto a ir. É como no primeiro mandato ele ficava com aquele papo do muro, que era muito uma narrativa, né? O muro virou uma metáfora de que ele não queria mais tanta imigração de mexicano. Então vamos ver o quanto é bravata, o quanto é metáfora e o quanto é disposição dele mesmo de alargar a presença norte-americana no mundo. Bom, enquanto falta essa percepção aí em relação aos Estados Unidos, por aqui temos as nossas crises velhas, artificiais ou provocadas pelo próprio governo. Onde é que estão as diretrizes da mudança da comunicação e aqueles pedidos do próprio Lula na reunião ministerial, em Vera? O próprio ministro Rui Costa, que deveria ser o fiscal dos anúncios dos demais ministros, acabou provocando uma crise essa semana, né? Eu acho que por enquanto foi tudo palavras ao vento, Carol. Você faz ali uma carta de intenções, enuncia algumas disposições no sentido da mudança e da melhora, mas o time do governo ele é muito irregular no sentido de quem tem realmente proximidade com o presidente, quem tem caneta cheia de tinta e quem não tem, quem está ameaçado na reforma ministerial e quem não está, e mais ainda, né? E esse é um dos principais perigos. De que lado você está numa espécie de nova Guerra Fria que tem ali entre a Casa Civil e a Fazenda. Então, é nesse tabuleiro assim meio intrincado que as peças se movem. E se nesse início a ideia era, olha, tudo vai passar pela SECOM, tudo vai passar pela Casa Civil, o tiro na primeira semana saiu absolutamente pela culatra, porque foi a própria Casa Civil que provocou o principal ruído, que é em relação a essa ideia de como o governo pretende ou pode agir para regular de alguma maneira a inflação de alimentos. Passou-se a semana inteira com especulações a esse respeito, o governo tendo de voltar atrás na ideia de explicar que não era intervenção, desmentir que fosse mexer na prazo de validade dos alimentos, que fosse adotar qualquer tipo de congelamento ou algo próximo a fiscais do Lula, né, numa alusão aos fiscais do Sarney lá na época do Plano Cruzado. Então foi uma semana mais de desmentidos do que de anúncios. E esse é o problema quando você fala que você está estudando alguma coisa e não dá mais muito detalhe, você abre totalmente a janela
para especulação, para que se tente apurar em off, porque a imprensa, esse é o papel da imprensa, é antecipar as coisas, tentar chegar antes dos concorrentes e antes da notícia na própria informação. E aí um monte de gente fala um monte de coisa em off. Essa coisa da mudança de prazo de validade foi efetivamente uma pauta que a Associação de Supermercados apresentou para o governo, esteve na mesa em algum momento. E aí isso dá munição para a oposição. Na semana seguinte, aquela desastrosa do auge da crise do Pix. Então, tudo que era para fazer uma grande mudança, uma grande evolução, não aconteceu ainda. Precisa definir ainda melhor como isso vai funcionar e os ministros precisam seguir a própria orientação. Agora, e essa história de redução de imposto de importação para baixar o preço dos alimentos, é uma boa notícia de fato, Vera? A gente pode esperar que isso traga de fato resultados ou nem isso é certo também? Olha, hoje foi a fala dos ministros para tentar justamente pôr fim ao zum e dizer o que de fato está na mesa, o que o governo realmente está pensando em termos de atuação para tentar forçar a baixa dos alimentos. E aí a medida mais concreta que foi anunciada foi essa. Essa não veio nem na condicional, não foi no pode, não foi no deve, diz que vai baixar. E que todos os produtos que tiverem um preço interno maior que o praticado no exterior, o governo imediatamente vai lá e derruba a alíquota de importação daquele produto para forçar a redução do seu preço no Brasil. O que eles miram principalmente no anúncio dessa medida é o milho. O milho estaria muito descalibrado em relação ao que é praticado no exterior. Veja as sutilezas, né, de um governo dividido em relação a alguns conceitos econômicos. Quando o ministro anunciou isso, em seguida ali, como quem não quer nada, o Geraldo Alckmin falou a esse respeito, ele que é ministro do Desenvolvimento Econômico e tal, e aí ele falou, olha, calma, a gente está esperando uma safra agrícola recorde esse ano, o dólar vai baixar. Então, meio dando a entender que não precisa ter ansiedade e que o preço dos alimentos tende a baixar naturalmente. Ele falou, olha, outros estudos estão sendo feitos, vamos aguardar. Ele tentou esvaziar um pouco, sem fazer isso de uma forma ostensiva, daquele jeito bem geral do Alckmin, o anúncio que tinha acabado de ser feito pelo Rui Costa, falando que os preços iam se regular de uma maneira mais harmônica e por si só, sem necessidade de se fazer isso, que seria reduzir o preço do imposto de importação. Então, não é uma medida consensual nem dentro do governo. O Alckmin é a favor da ideia de que os preços flutuam e que o governo não deve ficar na ansiedade fazendo isso. Os especialistas ouvidos aí pela imprensa ao longo do dia também não embarcaram muito nessa ideia, dizendo a mesma coisa, que a safra pode regular os preços e que o que o governo sofre nesse momento é uma crise de confiança. Portanto, dizendo aquilo que o ministro Rui Costa talvez não gostasse de ouvir, que a crise é de popularidade e de confiança do próprio governo. Ô Vera, semana que vem é a última antes da escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, não tem surpresa nenhuma nessa disputa, mas ainda falta definir espaços nas mesas diretoras e nas comissões. Qual, na sua opinião, deve ser a preocupação do governo? Eu acho que o último período, principalmente esse último ano, foi muito didático ali para o governo entender que se ele perder as principais comissões, ele fica ainda mais manietado, ainda mais engessado para tocar sua pauta, para fazer andar a sua agenda e até para, em última análise, para conseguir esse objetivo, que parece ser o grande objetivo do Lula, de reorganizar a sua base, de chegar mais popular no ano da reeleição, tendo o que mostrar, etc. Então, principalmente a perda da CCJ da Câmara, que ficou aí
dominada pelo PL no último ano e que foi transformada no playground ideológico do PL no último ano, isso foi um desastre para o governo. Eles deveriam aprender com isso e entender que mais do que, de repente, brigar pela presidência ou por lugares na mesa da Câmara, é importante ter aliados nesses espaços. Então, o apoio ao Hugo Motta, por exemplo, deveria já estar condicionado à ocupação da CCJ por alguém razoável. Não vai ser alguém do PT, o PT provavelmente não vai ter como brigar por isso, pelo menos não pelo que eu tenho ouvido, mas teria de ser alguém aliado ao governo e disposto a fazer tocar a pauta macro e não aquelas picuinhas ideológicas, como foi o que a deputada Carol de Tone fez nesse último período, ficar só votando coisa ideológica, coisa da guerra cultural. Isso não ajuda em nada ao governo e ainda desgasta a imagem do governo Lula e faz propaganda ideológica da oposição num dos principais espaços de poder do país. Então tá bom. Vera, obrigada pela participação. Bom fim de semana para você. Até segunda. Ótimo jornal para vocês. Força aos paulistanos. Tomem cuidado e até segunda-feira. Obrigado, Vera. Até.